avaliação, eu vou contar para a avaliação do terceiro trimestre as apresentações que vocês fizeram no finalzinho do ano passado, mas em termos mais de blocos de conhecimentos ou de conjuntos de conhecimentos, a gente estaria começando, digamos, uma etapa nova, apesar da gente já ter tangenciado em alguma das modulações anteriores, a gente ter usado filtros. Inclusive até os trabalhos de filtros, depois eu quero conversar com a turma ou com as turmas que fizeram essas apresentações para tentar retomar e reapresentar com, enfim, melhor a partir de um estudo um pouco mais aprofundado de filtros. Eu coloquei no Moodle um texto, eu realmente não encontrei, não gostei nada do que eu achei na internet, procurando rapidamente, não gostei nem dos vídeos, nem dos textos, ou são muito... tem um formulismo matemático mais de faculdade, enfim, ou então... Enfim, não cheguei a gostar, acabei escrevendo um texto com certa informalidade, não sei se todo mundo teve oportunidade de ler, senão a gente pode ler rapidamente, talvez não todo o texto, mas pelo menos partes para comentar. E inclusive eu não botei as imagens, até porque eu queria ver com vocês se funcionam ou não as ilustrações que a gente pode ver agora, né? Então a gente deve começar agora a ver filtros, e ainda neste segundo trimestre eu queria ver principalmente circuitos eletrônicos. Vocês viram já circuitos moduladores, mas circuitos usados em eletrônica que seriam primeiramente os tipo mais simples de filtros eletrônicos. Tem diferentes formas de montar filtros, mas filtros em circuitos RL e RLC, né? Depois osciladores, que seria um circuito amplificador realimentado por um filtro para selecionar essa frequência que for selecionada por esse filtro e fazer essa realimentação para que essa única frequência seja realimentada e essa única frequência apareça na saída desse oscilador, um circuito eletrônico, mesmo não havendo nenhuma entrada, ou colocar numa entrada banda larga, uma entrada que tenha muitas frequências, apenas uma seja selecionada e realimentada, ou então deixando apenas sem entrada, né, que a entrada seja o ruído, que a entrada seja uma oscilação natural do ambiente, ou do ruído do ambiente, essa entrada mínima sendo realimentada faça aparecer uma saída no final. E é uma forma de criar uma frequência aparentemente do nada, né, com um amplificador. Então, seriam basicamente esses dois circuitos o que eu gostaria de trabalhar, né? Então, os filtros e os osciladores, e eu queria combinar com vocês de fazer indicar para cada um de vocês um trabalho de um tipo de filtros, daqui a uns 15 ou 20 dias, indicar um trabalho de um tipo de oscilador para vocês apresentarem e a gente completar a conversa a partir das apresentações de vocês também. Dito isso, posso mostrar e compartilhar e a gente ler um pouco o texto dos filtros para vocês até discutirem, quem já leu, ter uma possibilidade de comentar as dúvidas. Eu começo com essa frase que diz que se entende por filtro um dispositivo que é usado para separar elementos de um conjunto, ou partes, ou componentes de algum composto, de alguma mistura, ou separar coisas que são misturadas. Isso é do português, isso é do vocabulário do dia a dia, né? Então, filtros sei lá, o filtro de água na cozinha, o filtro de chá que separa a folha do chá do líquido, ou então o filtro da cozinha que separa, enfim, a sujeira que possa vir das tubulações da água que tu vai beber, enfim. Tem diferentes tipos de
de filtros. Por exemplo, quem gosta de fotografia deve conhecer esse tipo de filtros de cores, e as cores são frequências. Os filtros, em termos de eletrônica, são filtros de frequências. Tem diferentes características da onda, né? A gente pode pensar que na onda tem amplitudes diferentes, tem frequências diferentes, tem fases, né? Uma senoide pode ter fases e pode ter polarização, né? A oscilação pode ser em diferentes planos, no plano vertical ou no plano horizontal, ou ainda em qualquer plano oblíquo, né? A gente poderia fazer filtros, entre aspas, para separar quaisquer dessas características, mas o que a gente usa em eletrônica, quando a gente se refere de filtros, a gente está falando de filtros de frequências, filtros que separam frequências. Se a gente usa um filtro de polarização, a gente chamaria isso de um polarizador, né, de um circuito que faz a polarização ou que separa a polarização. Alguns podem conhecer ou lembrar, era muito comum nos anos 80, 90, era muito comum ter receptores de TV via satélite, antenas parabólicas apontadas para satélites, e cada canal, cada frequência, cada canal de frequências de satélite, de TV por satélite, tinha, na verdade, duas polarizações. Isso a gente vai ver na antena, a forma de posicionar a antena, quando é uma antena linear, quando é uma antena de varetas. Se as varetas estão na horizontal, vão conseguir conversar com uma outra antena cujas varetas também estejam na horizontal, e a gente diz que isso é uma polarização horizontal. Se a antena está na vertical, vai conseguir conversar apenas com antenas que estejam também na vertical. Uma antena horizontal, ela não vai conseguir conversar, não vai conseguir comunicar bem. Mas isso é polarização. Polarização é uma outra característica da onda que a gente não seleciona nos filtros. A gente selecionaria, por exemplo, no posicionamento da antena, ou até com uma estrutura que é sim também um filtro, mas é um filtro muito especial, um filtro de polarização. A gente acaba usando o jargão de chamar esse circuito de polarizador. É usado em comunicações óticas, pode ser usado em rádio, mas não é o mais frequente. O dispositivo muito mais comum é o filtro de frequências, é o dispositivo que separa frequências. Então, o filtro vai ser em termos de sistemas, é interessante a gente pensar em termos de sistemas que tenham entradas e saídas, né? Que a entrada seja o estímulo do sistema e a saída seja a resposta do sistema. Então, a gente pode dizer, então, que filtros são sistemas que têm na saída a diferença em relação à entrada, porque algumas das frequências que tinha na entrada foram eliminadas. Então a gente pode caracterizar um filtro colocando numa entrada um sinal de banda larga, um sinal composto por todas as possíveis frequências, ou por muitas frequências, ou todas as frequências de interesse, e a função característica, a função de transferência, a resposta do filtro para esse sinal que tem muitas frequências, vai ser atenuando algumas frequências e deixando passar sem atenuação outras dessas frequências, né? Então o filtro é o tipo de dispositivo que essencialmente tu analisa melhor, normalmente tu analisa melhor no analisador de espectro, tu analisa melhor no domínio da frequência do que tu pode analisar ele no domínio do tempo, que seria no osciloscópio, né? Então o filtro é o tipo de coisas que, se a gente está no laboratório tentando observar um filtro, vai usar o analisador de espectro, ou vai usar a função FFT do osciloscópio, que são ferramentas para análise no domínio da frequência, mais do que o osciloscópio na função normal, que faz a análise no domínio do tempo. A gente, até com um pouco mais de experiência, ou enfim, com uma observação um pouco mais detalhada, a gente consegue ver efeitos de filtragem de frequências no domínio do tempo. Por exemplo, uma onda quadrada, se a gente elimina algumas frequências,
eliminar algumas frequências mais altas, significa fazer que a resposta seja mais lenta, então que o tempo de subida dessa onda quadrada seja mais lenta, a onda quadrada fica mais arredondada, fica mais parecendo com uma onda senoidal. Dá para identificar rapidamente, apenas analisando no domínio do tempo, que esse sinal quadrado foi filtrado, foram retiradas frequências mais altas, olhando no domínio do tempo. Mas é muito mais evidente a análise quando é feita no domínio da frequência, que tu vê que a onda quadrada, por exemplo, tem a componente que é fundamental, a frequência fundamental da onda quadrada, tem harmônicas ímpares. Tem uma onda que é o triplo da frequência, uma componente que é o triplo da frequência, outra que é 5 vezes a frequência, e quando é filtrada por um filtro passa-baixas, um filtro que deixa ficarem apenas as frequências baixas, essa terceira harmônica, e quinta, e nona, sétima, nona harmônicas ficam reduzidas, ficam atenuadas, né? Então o filtro acaba sendo isso, um dispositivo que vai atenuar algumas frequências. E a forma da onda em relação à entrada e à saída vai ser alterada, a forma da onda vai se modificar, não apenas na amplitude, não apenas vai ser atenuada a onda como um todo, senão que ela vai ser distorcida, porque algumas das frequências componentes vão ser atenuadas e outras não. Então, o fato de ter uma atenuação diferente entre umas e outras frequências altera o jeitão geral, o formato, a qualidade da onda de forma geral. Isso é o que a gente chama de distorção. Então, o resultado de um filtro é provocar uma distorção que muitas vezes é desejada. Na verdade, é retirar uma outra distorção que foi introduzida e voltar à forma de onda original, né? A forma dos filtros são, os tipos de filtros são classificados pela função em filtros passa-baixas, passa-altas, passa-faixas ou corta-faixas. Eu não estou olhando vocês, então se alguém quiser perguntar alguma coisa, abre o microfone, por favor, que eu não vou conseguir ver os comentários de vocês. Tá? Os filtros, então, são classificados, a primeira classificação pela função do filtros, seriam estes 4 tipos de filtros. O filtro passa-baixas é um filtro que a curva-resposta, ou a função de transferência, ou a função característica do filtro, no domínio da frequência, o eixo horizontal frequência, e o eixo vertical sendo a atenuação, ou a gente pode pensar a atenuação como um fator multiplicador. No filtro passa-baixas, o fator multiplicador para as frequências mais baixas é 1, que a gente representa isso como 0 dB. Depois a gente vê essa conversão para essa escala logarítmica de dB. E o que é a escala logarítmica? A escala logarítmica é que para cada centímetro, ou para cada unidade de distância na escala vertical, digamos, para cada centímetro, o que vai acontecer é uma divisão por 10. Então, as frequências mais baixas são multiplicadas por 1, depois eu vou ter uma divisão que vai ser 1/10, que isso é menos 10 dB, uma outra divisão que vai ser 1/100, que isso é menos 20 dB, até 1/1000, que é menos 60 dB. E o filtro passa-baixo, então, frequências baixas são multiplicadas por 1, a partir de uma frequência limite, que a gente chama de frequência de corte, os sinais, essas frequências, são multiplicadas por um número muito pequeno, que pode ser 1/10, menos 10 dB, 1/100, até 1/1000. O filtro tem, então, este jeitão, a partir dessa frequência que a gente chama de corte, essa frequência limite, a gente começa a multiplicar, ou a dividir, digamos, o sinal por um número cada vez maior, multiplicar por uma fração, né? Tipo 1/10, 1/100, 1/1000, até um ponto no qual a gente estabelece, nessa frequência, qual é a rejeição que a gente deseja para o filtro. Por exemplo, a gente diz, multiplica, neste caso, menos 60 dB significa multiplicar por 1/1000. Bom,
se a amplitude em termos de potência, né, então se a magnitude em termos de potência for 1 milhão de vezes menor, eu considero que matou tudo, que não deixou passar o sinal. A partir dessa frequência, a resposta do filtro tem que ser multiplicar as frequências por um sinal tão pequeno que praticamente elimina, para todos os efeitos práticos, elimina essas frequências. Então a gente tem filtros passa-baixa com esse jeitão de resposta, a partir de uma frequência de corte, uma redução rápida da amplitude do sinal de saída, e a partir de uma determinada frequência, onde a gente coloca uma perda de inserção, um objetivo de perda de inserção do filtro, uma resposta muito, muito pequena que a gente considera que eliminou, que não tem saída. Um filtro passa alta tem a composição inversa ou complementar. Frequências muito baixas são multiplicadas por um número muito pequeno, tipo 1 milionésimo, e a partir de uma determinada frequência, não. As frequências passam multiplicadas por 1, sem atenuação nenhuma, em termos de dB ou de escala logarítmica. Essa multiplicação por 1 é uma atenuação de 0 dB, ou uma atenuação pequena, até no máximo menos 3 dB. Menos 3 dB é metade, é meia potência. Terceiro tipo de filtros é um tipo passa-faixas, é um filtro que vai selecionar uma faixa de frequências, vai selecionar um canal, então é algo que está muito diretamente relacionado à multiplexação por frequências. Para selecionar um canal de frequências, o que se usa são filtros passa-faixas, que vocês podem ver que é a multiplicação dos dois anteriores. Se aqui eu tenho multiplicado por 1, e a partir eu multiplico por exemplo, aqui por 1 milésimo, se eu multiplico esses dois filtros, nestas frequências intermediárias, o resultado é a multiplicação por 1. Nestas frequências acima da frequência de corte do passa-baixa, eu tenho uma multiplicação por números muito baixos, tipo 1 milionésimo. Para frequências baixas, menores que a frequência de corte do passa-altas, eu tenho uma multiplicação por 1 milionésimo também, então eu tenho um passa-faixas. Dentro da faixa a multiplicação é por 1, fora da faixa a multiplicação é por números muito, muito baixos, fora esses pontos de declinação do filtro, de queda do filtro, essas regiões intermediárias, que no caso de um filtro ideal, isso pode ser até uma frequência única, né? Isso aqui é uma curva para um filtro real. E a gente pode inverter as frequências de corte do filtro passa alta e passa baixa para fazer um filtro rejeita faixas. Um filtro que multiplica por qualquer outra frequência menos aquela frequência. É um filtro, por exemplo, que é bem interessante, por exemplo, para tu eliminar uma interferência. Se eu estou gerando, se o meu vizinho me acusa de que eu estou gerando uma interferência no canal dele, eu posso pegar o meu sinal e deixar o meu sinal como está em qualquer outra frequência, mas atenuar especificamente a frequência na qual estou gerando interferência para uma outra pessoa, é um rejeita-faixas. Então, na forma, ou classificando pela forma de uso dos filtros, a gente tem esses 4 tipos de filtros, seriam os passa frequências baixas, passa frequências altas, passa uma faixa de frequências, ou passa uma banda de frequências, e rejeita uma faixa. Muitas vezes se usa o termo notch, em inglês, ou rejeita faixas, né? Um filtro que seleciona. A gente pode pensar, ou pode definir a faixa, a banda passante, né, do filtro. No caso de um passa-banda, a faixa passante é entre as duas frequências limites. Esses limites são colocados em menos 3 dB. No caso de um passa-baixas, a banda passante seria do zero até a frequência limite, o que matematicamente tem uma certa inconsistência. Na verdade, aqui o que seria igual a este critério de faixa seria dizer que a faixa vai da frequência central à frequência de corte. Mas do ponto de vista mais natural, mais técnico, mais
evidente, a gente define a faixa de um filtro passa-faixas como entre a frequência inferior de corte e a frequência superior de corte, que acaba sendo um pouquinho diferente que no passa-baixas. Tá? Além da forma de fazer o filtro, por exemplo, isso, filtros ópticos com vidros de cores que deixam passar uma cor, ou no caso aqui não deixam passar uma cor, né? Seriam filtros, na verdade, rejeita faixas. Esses filtros de cores ópticos, eles acabam rejeitando a cor. Por exemplo, a cor vermelha vai aparecer, neste filtro vermelho vai aparecer totalmente escura, vai aparecer sem luz nenhuma. Né? São filtros com um jeitão mais de rejeita faixas. A gente tem filtros eletrônicos feitos com circuitinhos RC, né, indutores e capacitores, que nem isso aqui, né, tipo capacitorzinhos e indutores, que são esses circuitos. E alguns desses filtros, eu tinha um e agora não está mais aí. Esses filtros têm uma característica interessante. Isto aqui tem um indutor, que é esse solenoide, e ele tem duas características interessantes. Primeiro, tem aqui um tabique, uma separação que está aterrada, toda a carcaça é terra, e tem uma separação metálica ou condutora. E isso é para evitar que esses dois indutores funcionem como um transformador, que o sinal que passa neste indutor ele seja acoplado neste outro indutor como se isto fosse um transformador. Por isso tem esse tabique. É uma característica interessante desta construção. E a outra característica é este parafuso, que é um núcleo neste indutor. Dependendo da característica do material que está no centro deste solenoide, o campo magnético nele vai se concentrar mais ou menos e a indutância deste dispositivo vai ser maior ou menor. Então, aqui botando esse parafuso mais para dentro ou para fora, fazendo um núcleo, se esse parafuso for ferroso, né, condutor em maior ou menor parte deste solenoide, eu vou alterar o valor deste indutor, então vou alterar o circuito, vou alterar a resposta do filtro. Ups. Tem outras formas, acho que eu tinha colocado aqui. Isso aqui, por exemplo, são filtros de micro-ondas. Se vocês abrem, de repente, algum circuito de alta frequência, tipo algum modem 2.4 GB ou até alguma placa-mãe, se vocês têm algum computador com alguma placa-mãe, de repente, com um barramento de muito altas frequências, vocês vão ver circuitos tipo estes, circuitos que aparentemente não tem muita lógica. Tipo, este condutor depois passa por estes meandros, estas voltas meio malucas, e não há condutor, está isolado. Se a gente bota um multitester em DC, vai ver que esta trilha não está conectada com esta outra trilha. Tipo, isto aqui não seria um filtro passa-baixas, frequências baixas, tipo DC, que entram, digamos, se está entrada, não vão aparecer na saída. Porém, frequências que ressoam, ou que conseguem acoplar neste comprimento desta linha, essa frequência vai ser acoplada para esta outra linha. Aqui eu vou ter um acoplamento que depende desta distanciazinha, um pouquinho diferente deste gap e deste comprimento. Aparentemente aqui o comprimento é igual, mas poderia ser diferente. Então, vou ter frequências que podem ser acopladas de um no outro, como poderia acontecer naquele comentário que eu fiz do indutor, um indutor acoplar sinal no indutor vizinho, uma linha, um condutor pode acoplar sinal no condutor vizinho, mas o sinal que vai ser acoplado vai depender de uma frequência para a qual este comprimento é um comprimento de onda, um meio comprimento de onda, um quarto de comprimento de onda.
ou é um número inteiro de comprimentos de ondas, ou um número inteiro de meios comprimentos de ondas. Então, para essas frequências, o sinal vai conseguir ser acoplado e vai aparecer na saída. Outras frequências, o sinal não vai ficar ressoando, então não vai conseguir ser acoplado em grandes quantidades, não vai aparecer na saída. Então a gente tem esse tipo de estruturas com linhas acopladas, que são filtros de microondas, e que aparentemente é um tipo de estrutura que é um pouco na lógica do circuito elétrico, parece não fazer muito sentido, né? Parece não estar conectado, né? A gente pode ter sinais tipo espirais que não vão a lugar nenhum. Isso aqui acho que é um filtro, isso aqui são filtros interdigitais. Então tem isso aqui conectado, aqui acopla de algum jeito, aqui tem um acoplamento, enfim, tem umas combinações de acoplamentos, tem diferentes formas de fazer filtros. E eu não botei filtros de canequinhas. Deixa eu ver. E em termos de em radiofrequência se usam filtros que parecem uns tipo isto aqui, né? Isto aqui, tipo estes cilindros são também cavidades ressonantes, aí no caso ocas, mas que fazem a função de filtros. Tá? Se a gente pega uma forma de entender por que a frequência de corte é a frequência onde aparece essa atenuação de menos 3 dB, é o que está comentado neste item 3. Se a gente faz um divisor de tensão, um circuito com dois elementos, no caso, normalmente vocês devem ter visto um divisor de tensão com dois resistores, mas se a gente coloca um resistor e uma reatância, por exemplo, um indutor, a gente pode pensar que esse circuito divisor de tensão ele vai ser um circuito divisor de tensão, mas que vai depender da frequência que passa, porque não é mais a resistência, né? A impedância do resistor depende da frequência, é um 2πf vezes L, ele sendo constante, né? Eu até poderia variar o L com aquele núcleo de ferro, com aquele parafuso entrando dentro do solenoide, mas 2πfL, se a gente bota uma frequência muito alta, a gente vai ter uma impedância muito alta e o divisor de tensão vai ficar desbalanceado para o indutor. Se a gente bota uma frequência muito baixa, a gente vai ter o divisor de tensão com a tensão ficando toda no resistor e não no indutor. E o meio termo, entre aspas, meio termo, é quando a amplitude do indutor, o J2πfL, é igual à amplitude do resistor. Né? Só que é uma combinação entre uma impedância no eixo horizontal, a impedância do resistor, e uma impedância no eixo vertical, a impedância do indutor. Então a soma é uma soma vetorial com um triângulo de 45 graus, por isso a divisão de tensão acaba dando essa relação de zero de raiz de 2 de raiz de 2, ou raiz de 2 sobre 2, que elevado ao quadrado, aí sim dá duas vezes. Então, em termos de tensão, na relação de tensão, a tensão na frequência de cortes é 0,7, é raiz de 2, mas a potência, se vocês lembram que a potência é o quadrado da tensão, né? Tipo, a potência é tensão vezes corrente, como corrente é tensão dividido por resistência, então a potência é tensão ao quadrado dividido por resistência, supondo que a resistência de entrada e de saída é a mesma, a potência é proporcional ao quadrado da tensão. Então, esse ponto onde tem esse fator de raiz de 2, por conta do triângulo de 45 graus, da soma do resistor e do indutor,
acaba sendo metade, meia potência, e meia potência, se a gente tira o logaritmo de 1/2, vai dar 0,3, né? Então, como é o decibel, é 10 vezes o logaritmo de 0,5, é 0,3 dividido 10, vezes 10, perdão, dá menos 3 dB. Então, menos 3 dB é meia potência, ou 0,7 em termos de tensão, é o que se usa como ponto de referência ou frequência de corte do filtro, né? Esse ponto de menos 3 dB. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o que é um gabarito de filtros. Não vi. Algo assim. Então, tipo, se isto aqui é um filtro passa-baixas, deixa eu ver aqui. Se isso aqui é um filtro passa-baixas, a gente define o filtro por 2 pontos no gabarito. Esse ponto de menos 3 dB, onde a gente bota a frequência de corte, e esta área achuriada como área proibida. Filtro, principalmente nessas frequências baixas, ele tem que ficar por cima do menos 3 dB. Depois eu tenho uma região de caimento do filtro, e eu tenho uma outra frequência, que é uma frequência que essa sim eu indico, né? E para a qual eu indico a rejeição que eu quero. Então, por exemplo, aqui eu vou dizer que eu quero menos 33 ou menos 35 dB nesta frequência aqui. Isso quer dizer que a resposta do filtro, eu vou achuriar toda esta região, esta outra região, não pode ficar por cima disto. A curva do filtro, então, tem que estar por cima do menos 3 dB até a frequência de corte e por baixo da perda de inserção que a gente se coloca como objetivo. Muitas vezes isso vem de normas, né, do tipo, se eu estou transmitindo numa rádio, eu tenho um transmissor de rádio, o canal adjacente, o canal vizinho, eu tenho que entregar um sinal abaixo de menos 60 dB no canal adjacente. Isso quer dizer, então, que na frequência vizinha, a partir da frequência do meu vizinho, eu tenho que cair a menos 60 dB. Então, eu tenho esse tipo de resposta, a gente chama isso de gabarito, né? Isso aqui para um filtro passa-baixas. Para um filtro passa-banda, teria dois pontos de perda de inserção e 2 frequências de corte, né? Para um filtro passa-altas, inverte, né? E a gente tem diferentes tipos de filtros. A gente, cada curva do filtro pode corresponder a uma equação, a um tipo de equação. E eu selecionei aqui 4 famílias de equações bastante comuns, que têm o nome de pessoas, né? Butterworth, Chebyshev, Cauer e Bessel. E as características desses tipos de filtros é algo assim, né? O tipo Butterworth é um tipo de filtro que na banda passante ele é muito plano. Ele multiplica, que nem está aqui, por 1. Muito. O Chebyshev é um filtro que ele tolera aqui umas flutuações na banda passante. Tolerar flutuações na banda passante não tem problema, porque no gabarito ele já me permite tolerar algumas flutuações. Então, em princípio, não parece uma ideia muito ruim tolerar alguma flutuação aqui, se eu tenho um caimento mais rápido, se eu consigo atingir a rejeição objetivo, por exemplo, aqui multiplicar por 0,2, mais rapidamente, mais perto da frequência original. Então, as equações do tipo Chebyshev, os filtros tipo Chebyshev, eles têm essa flutuação na banda passante e um caimento mais rápido. É possível até fazer um Chebyshev inverso, que ele tenha flutuações na banda rejeitada, mas não é comum. O mais comum é fazer, no caso, os filtros tipo Cauer, que eles têm flutuações na banda passante e um caimento ainda mais rápido,
rápido entre aspas, porque isto aqui, o eixo horizontal não é tempo, são frequências, né? Então, um caimento varrendo menos frequências, né? Nesse sentido, o mais rápido entre aspas, porém, a rejeição aqui, ela continua caindo toda a vida, no Chebyshev ou mesmo no Butterworth. No caso do elíptico, ele só cai mais rápido se eu limito o caimento. Se a partir de um determinado ponto ele não passa a cair mais e ele fica flutuando em torno de uma certa rejeição. Então tem esses 3 tipos principais de filtros quando a gente pensa em termos de amplitude, né? Então filtros, deixa eu ver aqui se essa imagem está melhor. Filtro, então, Butterworth normalmente ele é muito bom, digamos, na banda passante, mas ele ele tem um caimento mais lento. Esta imagem até está melhor, né? Tipo, tem esse ponto de corte e este ponto de rejeição. O Chebyshev com essa oscilação na banda passante e o elíptico também com oscilação na banda rejeitada ou com uma rejeição limitada, não com uma rejeição ilimitada, uma rejeição diminuindo cada vez mais, uma rejeição ilimitada. Tá? Tem um quarto tipo de filtro que eu coloquei aqui, que é um filtro linear. É um outro tipo de análise dos filtros. Se a gente pensa que no domínio da frequência, na verdade, a gente tem 2 características, na frequência a gente tem sim a frequência, mas também tem a fase, não é a mesma onda, um seno de uma determinada frequência, que um cosseno da mesma frequência. Tem fases diferentes, 90 graus de defasagem entre um tipo de frequência entre um seno e um cosseno. Se eu somo uma família de senos, se eu somo um seno mais um seno com o triplo da frequência, eu fico com uma onda parecida com uma onda quadrada. Agora, se eu somo um seno de uma determinada frequência com um cosseno do triplo da frequência, aí ele não vai ficar parecendo onda quadrada, ele vai ficar uma onda distorcida. Eu vou reforçar o pico, em vez de reforçar os cantos, e no caso, se eu somo a terceira harmônica de um seno, eu acabo reforçando os picos da onda quadrada e atenuando o centro, então deixando mais quadrado. Se eu somo um seno com um cosseno, eu vou reforçar, ou com menos seno, né, com um seno defasado de 180 graus, eu vou reforçar o pico ainda do seno, me afastando da onda quadrada. Então, vou gerar uma distorção, né? A fase, os atrasos, são algo que também importa, e importa principalmente em termos de áudio. Então, quem for trabalhar, ou quem trabalha com áudio, com música, sabe bem que quando tu faz combinações de sons, quando tu faz harmonias de sons, ou acordes de sons, tu toca um dó e um outro dó numa outra escala, uma oitava acima, enfim, porque são frequências que combinam, que terminam entrando em fase, que se somam bem de forma harmônica. Se a gente faz passar esse acorde com essas duas frequências que estavam bem alinhadas por um filtro que introduz atrasos diferentes nas 2 fases, nas 2 frequências, na saída, quando recombinar essas 2 frequências que sofreram atrasos diferentes, eu não vou ter o mesmo acorde, eu não vou ter o mesmo som, a mesma combinação de sons. Então, isto aqui é bem desejável em áudio tu ter filtros que não introduzam defasagens. Todos os filtros anteriores, eles introduzem mais ou menos defasagem. Na verdade, o Butterworth não introduz muita defasagem, mas tem um tipo de filtros, são os filtros de Bessel, tem outros filtros também que são filtros lineares. A gente chama de linear quando o atraso de todos os filtros é mais ou menos
o mesmo, quando o atraso de todas as frequências no filtro não é que seja o mesmo, todas as frequências sofrem o mesmo atraso absoluto, o que proporcionalmente acaba não sendo o mesmo atraso, porque são frequências diferentes, né? Então todas as frequências têm o mesmo atraso absoluto, então todas as frequências se recompõem como estavam originalmente, sem sofrer distorção. E eu coloquei um simulador na internet para fazer filtros, que estes programinha aqui, deixa eu ver se de repente a gente consegue ampliar um pouco. Tem, para quem tiver dificuldades de banda, acho que o aplicativo não é pesado, então acho que não deve ter problemas, mas tem uma possibilidade de fazer download e ter um softwarezinho semelhante que não é online, né? Isso aqui é online. A gente pode selecionar neles o tipo de filtros, então aqui está selecionado um filtro passa-banda, mas pode ser selecionado um passa-baixas, esse low pass, passa-altas, high pass, ou um filtro rejeita faixas, que seria esse band stop. A gente pode, vamos por um passa-baixas, a gente pode selecionar o tipo de filtros entre Chebyshev, Butterworth, Bessel, que seria o linear, e elíptico, também a gente chama Cauer. E aqui, desse de polinômios de Legendre, é um tipo, se eu não me engano, linear. A gente até pode ver se é isso mesmo ou não. Mas a gente pode colocar o Chebyshev. Tem algumas formas de colocar o Chebyshev aqui, tipo se começa com a reatância em paralelo ou em série. Isso não é muito importante para a gente. E aqui tem a ordem. A ordem do filtro corresponde ao número de reatâncias do filtro. Na verdade, no caso de um filtro passa-baixas, pode ser o número de reatâncias, e num filtro passa-bandas, o número de pares de reatâncias. Pede para dar a frequência de corte, e no Chebyshev pede para dar qual é a amplitude tolerada dessa flutuação, desse ripple. Colocar aqui, para exagerar, para enxergar bem, 1. Vamos colocar, para não ficar um filtro muito grande, de implementar terceira ordem, 3 elementos. O que vai acontecer? Eu vou pedir para calcular, e o que o software me calcula é o circuito equivalente, além de dar a resposta. O circuito equivalente, depois eu queria pedir para vocês se eu posso indicar para cada um de vocês apresentar algum tipo de filtros, calcular neste programinha o circuito equivalente e simular esse circuito equivalente no EliteSpice também. Aqui tem a resposta com essa oscilação na banda, vocês veem que não é perfeitamente plana a banda, e um determinado caimento. Aqui vocês veem o caimento, por exemplo, ele chega no final. A frequência de corte eu não mudei, a frequência de corte está em 100 mega, e ele chega aqui em 600 mega a menos 27 dB. Menos 27 dB é mais ou menos 500 vezes menos. Menos 30 é 1000 vezes menos em potência. 3 vezes dB é o dobro, então 1000 menos 3 dB daria uns 500 vezes menos potência com 3 elementos, né? Aqui estão os 3 elementos reativos, 2 capacitores, 1 indutor. Se botasse com 5 elementos, alguém me lembra aqui, menos 27 dB em 600, se botar com 5 elementos, tá aí com 5 elementos, a resposta é muito mais rápida, já nem consigo ler mais quanto é, mas os 27 dB foram lá para baixo. Então, os 3 dB, a ordem do filtro, a quantidade de componentes reativos que a gente coloca, faz com que meu filtro seja mais ou menos seletivo, faz com que ele tenha um caimento mais ou menos rápido.
Esta outra curva vermelha é a curva de reflexão do próprio filtro. É quanto retorna do sinal que tu colocas no filtro. Então, nestas frequências, praticamente nada do que se coloca no filtro retorna, então praticamente tudo passa. Nestas outras frequências, não, o filtro não deixa passar o sinal e tudo volta para a entrada. Tudo que é injetado no filtro é rejeitado para a entrada, esse é o significado da curva vermelha. Se a gente muda do tipo Chebyshev para um tipo Butterworth, ainda em 3 dB, o 3 dB do Chebyshev era menos 27 dB, o 3 dB do Butterworth ele deve ser menos seletivo. Então, o Chebyshev chegava aqui em 27 dB, o Butterworth chega aqui em 24 dB. 24 dB é uns 400 vezes, em vez de 500 vezes, que era o 27 dB. Isso em termos de potência. Então, eu tenho uma resposta bem plana na banda passante, mas com 3 elementos, o caimento dele é mais suave. Se eu botar 4 elementos, possivelmente eu compense e eu tenha um caimento melhor que aquele Chebyshev. Chegou a 32 dB, um caimento ainda melhor que o do Chebyshev. Então, eu poderia dizer, não me interessa ter esse ripple, né, essa oscilação na banda passante, eu vou colocar mais um elemento no Butterworth, usar um Butterworth com mais um elemento. Só que o Butterworth, sim, o mais um elemento significa mais uma peça para dar manutenção ou para estragar, mais um custo nessa peça. O elíptico, se eu limitar, em vez de colocar, vamos colocar 35 dB de atenuação, por exemplo, se eu limitar a resposta do elíptico e deixar ainda com 3 elementos, o filtro Kauer, o elíptico, bom, vocês veem que ele tem um caimento ainda mais rápido, né? Se eu fizesse a continuação dessa curva, ele cairia muito rápido, mais do que aqueles menos 27 dB. Só que eu limitei em menos 35 dB e aqui ele está me... que eu estou olhando, perdão, eu estou olhando no eixo errado. É deste outro lado que devia estar olhando. Então não era 25, era 30. Então deixa eu colocar 50 aqui. Vamos lá. Então aqui o Kauer ele tem um caimento mais rápido, só que ele, em vez de continuar caindo, como acontecia com o Chebyshev, ele começa aqui a ter essas flutuações e a limitar. Esses são os 3 tipos de filtros. Para analisar o filtro no domínio do tempo, para analisar a linearidade do filtro, a gente usa este outro botão, que seria o atraso de fase e o atraso de grupo. Se a gente pega, deixa eu voltar, no caso, bom, pode ser o elíptico. Na banda passante, que é até 100 MHz, o atraso de fase ele não é linear, não é reto, tem esta curva aqui. Isso, e o atraso de grupo tem esta figura bem mudada. Isso vai significar que frequências mais perto dos 100 MHz vão chegar com uma defasagem muito diferente de frequências menores, tipo 10 MHz, no caso do filtro elíptico. No caso do Chebyshev, vamos ver o que acontece com a fase. No caso do Chebyshev, a fase, mesma coisa. Longe de ser aqui uma reta linear, e aqui longe de ser horizontal. No caso do Butterworth, vamos ver. Bom, no caso do Butterworth, aqui estou mais perto de ser uma reta. Tem uma curva
no atraso de fase quase reto, mas o atraso de grupo ele mostra que tem diferença de resposta ou diferença de atraso para as diferentes frequências. Se eu selecionasse aqui um filtro linear, que nem o filtro de Bessel, agora vendo a resposta do filtro linear, esse sim tem aqui algo muito reto na banda passante, muito linear, e aqui bastante horizontal, com um pequeno caimento, mas bastante horizontal. Isto é uma característica de um filtro que não introduz distorção para áudio por conta de dispersão ou de diferentes atrasos de diferentes atrasos nas diferentes frequências. Esse seria o filtro de Bessel. Então, em princípio, são esses 4 filtros. O que eu quero é que vocês deem uma lida neste texto, tentem estudar isto aqui. Semana que vem a gente volta a discutir, ou tiro as dúvidas que vocês possam ter, e até terça-feira, até quarta-feira, perdão, até depois de amanhã, eu gostaria de propor para cada um de vocês o projeto de um filtro. Então, na verdade, a ordem, eu vou indicar a ordem, deve ser uma ordem baixa, 3 ou 4, para vocês simular neste programinha, calcular o circuito e simular o circuito também no LT Spice, ou um software parecido. A simulação no LT Spice tem que ser muito semelhante a isto aqui, mas para a gente analisar e comparar entre diferentes filtros. O projeto normal de um filtro parte da inversa. Em vez de tu definir qual é a ordem do filtro, arbitrar qual é a ordem do filtro e ver qual é a resposta ao resultado, o projeto do filtro é justamente calcular a ordem. Tu te colocar, dar aqueles gabaritos, não sei, isso, tu te dar um gabarito e dizer, para atingir este gabarito eu preciso que meu filtro seja de ordem tal. Ou então dizer, não, puxa, preciso que meu filtro seja de determinada ordem, mas não vou, é uma ordem muito alta, vou mudar de estilo de filtro, vou aceitar mais ripple, vou usar um cower, vou reduzir a rejeição na banda passante, porque eu preciso que rejeite rapidamente o filtro. Então, o projeto de filtros é jogar com os tipos de filtros e com os objetivos nesse ponto de rejeição do filtro, né? É brincar com a rejeição desejada, né? E o circuito equivalente, depois, em termos, por exemplo, de microstrips, o circuito equivalente pode ser convertido neste tipo de ou anéis, né, ou linhas acopladas, ou anéis acoplados, ou híbridas em H. Deixa eu ver se tem outros. Isto aqui é uma híbrida em H, né? Então aqui na verdade é um acoplador, né? O sinal que entra nesta porta ele aparece nesta outra, mas nesta porta aparece apenas o sinal que aqui sofreu um atraso e aqui sofre um atraso construtivo. Então, um atraso onde isto aqui, mas isto aqui é uma onda inteira, por exemplo, isso aqui vai ser um atraso construtivo, vai aparecer nesta porta, né? Outras frequências, onde o atraso do caminho direto e o atraso deste caminho com a meia volta for uma frequência destrutiva, não vai aparecer nesta porta. Nesta aqui passa tudo, né? Então, este tipo de dispositivos que são acopladores, ou este tipo de dispositivos que são linhas acopladas, ou uma série de outros tipos, aqui a gente pode pensar como se fossem cavidades, esses tubos, uma série de geometrias diferentes, podem ser usadas como filtros em placas de circuitos que trabalham em altas frequências. Vocês podem encontrar isto se alguém ainda tiver uma antena parabólica de TV, vai encontrar esse tipo de
esse tipo de filtro, esse tipo de circuitos dentro, que são circuitos que não fazem muito sentido se a gente analisa do ponto de vista da cadeira, digamos, de circuitos elétricos. Então, para começo de conversa, para começo do ano, era isso. Eu coloco essa lista de trabalhos na quarta-feira. Aí o trabalho deve ficar para daqui a uns 15 dias, assim na semana que vem a gente pode conversar e tirar dúvidas. E se o pessoal... Eu tinha pedido, acho que era Emerson e Letícia, o circuito deles, da modulação, ele estava saturando. Eu tinha pedido para refazer com VCC maior, com uma estratégia de evitar a saturação, num dos dois caminhos estava saturando. Não sei se vocês fizeram isso, se quiserem apresentar já semana que vem, tudo bem, senão a gente pode marcar para mais adiante também mostrar rapidamente isso. E o pessoal que tinha trabalhado com os filtros, ver se o filtro vestigial e o filtro SSB, eu também tinha pedido para vocês completarem as apresentações de vocês com os filtros vestigiais, aí não precisa projetar o filtro. Isso eu acho que é melhor, de repente, deixar realmente para mais adiante, até depois desses trabalhos de filtros, no caso o filtro vestigial SSB. Acho que tinha uma outra modulação que tinha ficado alguma dúvida que a gente podia explorar melhor, acho que era a de PAM, né, que tinha uma inversão entre a frequência de amostragem e a frequência do sinal. Se vocês lembram disso, vocês podem preparar, acho que está bem para daqui a uns 15 dias ou 20 dias, pegar uns minutinhos para olhar esses resultados e comentar esses resultados, acho que ficava bem. Podemos ficar por aqui, por hoje, e vocês olham, se quiserem, já na terça-feira, na quarta-feira, depois de amanhã, o trabalho de filtros. Senão a gente vê na semana que vem, vocês já preparam para apresentar na seguinte, pode ser?